Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje nós vamos ler Números 15 e Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90 foi também Moisés. Nesse período em que nós estamos lendo, né, aconteceu aquela situação com Miriam, os espias. Então estamos seguindo essa ordem cronológica. É muito interessante. Vamos pedir a direção? Meu Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos, a vida dessa pessoa que acompanha comigo, que ela seja iluminada pela tua palavra e assim ela possa também ter um encontro contigo, ser forte, se manter firme na fé até o final. E se há uma necessidade nela, seja ela qual for, em qualquer aspecto da vida dela, Senhor, que ela seja livre, que ela seja atendida, que ela seja curada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Então, Números 15, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou uma oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin, para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada cordeiro prepararás uma oferta de alimento de 2/10 de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. Comentário aqui do 7. As ofertas sinceras apresentadas no altar de Deus são descritas constantemente como cheiro suave, pois sobem a ele como um agradável perfume de fé. Então quer dizer, quando você na igreja, né, o pastor pede a oferta, você vai lá buscar a sua melhor oferta para entregá-la no altar, então aquela oferta tem um cheiro. Ninguém sente, né? Ela é imperceptível ao nariz do ser humano, mas ela é sentida por Deus. A igreja, por sua vez, vai pegar aquela oferta, vai fazer uso dela, né? Vai pagar o aluguel da igreja, a conta de água, de luz, a manutenção de toda a igreja, né? O sustento daquele pastor, aquele servo de Deus que está lhe dando a vida. Então, quer dizer, a sua oferta vai ser administrada pela igreja, mas o cheiro dela vai subir aos céus, é fortíssimo. No 8, e quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis, cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta de eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés,
tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimento e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa da sua ignorância. E será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. O comentário do bispo diz: desprezar deliberadamente a palavra é um pecado que abrange incredulidade, obstinação, insolência contra o próprio Deus. Ele conhece o interior humano e as intenções de cada um. Por isso, avalia e pesa o espírito por trás de determinada ação. O Altíssimo trata de maneira diferenciada o pecado voluntário e o pecado cometido por ignorância, isto é, que foi praticado sem conhecimento da palavra, e mostra as consequências de ambos. Tanto para um quanto para o outro há perdão mediante arrependimento sincero. Contudo, é preciso ter consciência de que o perdão não impede as consequências terrenas oriundas dessas transgressões. Sabe o que eu acho pior também? A pessoa, quando ela comete um pecado consciente, né, ela sabia, é mais difícil ela buscar o perdão. Não que Deus não possa perdoar ela, porque se ela se arrepender, como o bispo falou, sinceramente, ela vai ser perdoada. O problema é ela se perdoar, porque ela sabia que estava errada. Então ela entra num ciclo de problema. Quando é pela ignorância, por exemplo, no tempo da nossa ignorância, que nós pecávamos, mas sem o conhecimento da palavra, é outra coisa, né? Nós chegamos diante de Deus e quando aprendemos o que é correto, nós nos arrependemos diante de Deus e nos limpamos. E há um verdadeiro arrependimento e há uma purificação dos pecados. Mas, como o bispo falou aqui, a pior coisa que tem é a pessoa já saber do erro, né? Que está errado. E aí, normalmente, a pessoa que está na igreja, ela fala assim: eu quero ser livre. Mas o que é ser livre, né? Qual é a verdade sobre a liberdade? Esse mundo, ele cria uma só verdade, né? A verdade desse mundo é você praticar o pecado, que está tudo bem, não existe céu, não existe inferno, a vida é só aqui, quando morre, acabou. Mas a verdade é outra, né? A verdade bíblica é que existe céu e inferno, existe uma escolha. Então, a partir do momento que você tem uma segunda opção para a sua vida, então você tem uma escolha, você pode escolher. É como lá no Jardim do Éden. Deus colocou a árvore e falou assim: olha, existe essa árvore, existe todas essas outras árvores. Essa única árvore aqui é minha. Não coma dela, porque se você comer, você vai morrer. E Deus deixou livre qualquer outra árvore para comer. Então, ali estava a liberdade estampada. Ele simplesmente falou que daquela não poderia ser comida. Então, o ser humano usou da sua liberdade para comer daquele fruto. E deu no que deu, né? Consequência dos erros. 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem,
toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E o comentário aqui diz: ao cortar a lenha em pleno sábado, aquele homem desacatou a autoridade de Deus e de Moisés. Às vistas de todos, ele saiu para mostrar que não dava a mínima importância para os mandamentos sagrados. A morte dele veio como consequência de seu ato, pois ele havia descido todos os degraus da insolência contra o Todo-Poderoso. A desordem instalada na sociedade atual ocorre devido à insubordinação, ao atrevimento e à presunção das pessoas que se recusam a acatar princípios e regras, falam e agem irrefletidamente, sem medir as consequências de suas ações. No entanto, as Escrituras declaram que aqueles que desafiam o Senhor, desobedecendo a sua palavra, caminham em direção à morte. Não é que Deus seja ruim punindo aquele homem, né? Mas se ele sabia que não poderia fazer isso no sábado, então por que ele adiou para fazer isso no sábado? Então ele quis provocar mesmo. Sabe aquelas pessoas que sabem, que falam assim, ó, não passa no sinal vermelho, então ela quer passar? Aquela pessoa que fala, ó, não corra aqui nessa estrada, ela quer correr. Então, por que acontecem acidentes rodoviários? Normalmente, porque alguém desobedeceu aquela regra que foi estabelecida para aquela via. Então, da mesma forma somos nós. Quando eu desobedeço, eu estou abrindo um precedente para que um problema aconteça comigo. Olha o 37. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das tuas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito forte, né? Então, quando é que eu honro a Ele como o Senhor da minha vida? Quando eu o obedeço. O próprio Senhor Jesus, Ele falou, você quer provar o amor por Deus? Você pode provar. Como? Quando você obedece a palavra de Deus. Quando nós obedecemos, estamos provando. Agora, vamos entrar no Salmo 90 e vamos ver o que Deus tem ali para nos falar. Moisés escreveu nessa altura aqui que aconteceu todas essas coisas que nós estamos lendo. E o Salmo 90 começa com um comentário do bispo, diz assim: Moisés, o autor deste salmo, faz um contraste entre a brevidade da vida humana e a eternidade divina, isto é, enquanto o homem tem data de nascimento e de morte, o Eterno sempre existiu de geração em geração. Além disso, não há nada que ele não possa ver ou fazer. Já o ser humano não consegue ir além das próprias forças. Essa comparação mostra a grandiosidade do Altíssimo e nos faz enxergar nossa pequenez, limitação e fragilidade diante da vida de Deus. Então, quer dizer, é como aquele homem que desobedeceu, né? Ele teve o dia do nascimento e o dia da morte. E o dia da morte foi decretado por ele próprio quando ele desobedeceu. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o comentário do 1. Civilizações, impérios, reis e gerações se ergueram, mas desapareceram, enquanto o Todo-Poderoso permanece inalterado em seus admiráveis atributos. Somente Ele é o refúgio seguro para os que estão em perigo e a perfeita habitação daqueles que o buscam. Somente Ele vive eternamente e é imutável, em contraste com tudo no planeta, que está em constante mudança. Apenas o Senhor vive por si mesmo. Por isso é o único que pode dar e tirar a vida. Durante a transitoriedade da sua existência, o ser humano tem a oportunidade de conhecer o Deus Altíssimo e lhe obedecer para viver toda a eternidade ao seu lado. Que forte, né? Quer dizer, tantas civilizações, reis, imperadores, ditadores surgiram, desapareceram. E Deus continua o mesmo através da sua palavra. O 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
Mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O comentário de eternidade a eternidade. Enquanto o homem vive no tempo Cronos, isto é, marcado pelo relógio, pelo calendário, pelas estações, o Altíssimo revela sua grandeza por ser infinito em relação a tudo, inclusive ao próprio tempo. Ele não está sujeito às leis da natureza, do espaço, do tempo, pois é antemporal, onitemporal, ou seja, ele existe permanentemente, além do tempo e não tem princípio nem fim. Diante disso, podemos entender que Deus sempre existiu e nunca deixará de existir. Isto é, para ele não há passado e muito menos futuro, porque tudo que existe se dá no presente de forma simultânea. Porém, mesmo sendo tão grandioso e habitando em glória, o Todo-Poderoso está disposto a se relacionar de modo pessoal com o insignificante e instável ser humano. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, quer dizer, quando nós falamos de Deus, ele está fora desse tempo, né? Nós estamos limitados às 24 horas que nós temos, aos dias que nós temos, ao mês que nós temos, ao ano que nós temos, mas ele não. Ele está fora disso tudo. Quando eu nasci, ele já era Deus. Quando eu morrer, ele vai continuar sendo Deus. O mundo vai continuar sendo mundo. Na verdade, o mundo vai acabar para mim. No 3, e tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Como o dia de ontem, né? O comentário. 1000 anos para Deus são como o dia de ontem, que passou, e como as primeiras horas da noite. Isso significa que o soberano transcende o tempo. A sua existência não pode ser determinada por um início ou fim. Diante disso, o que para nós pode ser o fim, devido a tanto sofrimento e aflição, para Deus pode ser o início de uma vida restaurada. O Altíssimo não se limita ao nosso tempo. Ao contrário, no pouco tempo que achamos ter, ele faz uma reviravolta. E aquilo que era para ser vergonha passa a ser motivo de honra. Então, é aqui que os cientistas, eles não compreendem, né? Porque eles falam, mas se ele criou tudo, quem criou ele? Aí começa aquelas perguntas, aqueles questionamentos, porque a cabeça do ser humano ele está limitada a esse mundo, né? Eu crio uma coisa, eu crio aquilo outro, mas o ser humano não entende que ele é o Criador, ele está fora do tempo, ele está fora de tudo isso, então ele é o Criador. Então, assim como tem a teoria do Big Bang, né? Que o mundo foi criado por uma explosão cósmica, mas quem criou as coisas para formar essa explosão cósmica? Então, existe algo que criou e vem se criando muito antes disso tudo. Então, aqui os cientistas ficam meio travados. Nós sabemos que Deus é Deus e ele criou todas as coisas. No 5, tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Aí o comentário, a riqueza do homem é a sua vida, mas ela é frágil, à medida pelo número de dias que ele vive. Assim, por mais que o ser humano se esforce, o seu hoje é tragado e rapidamente se transforma em ontem. E sem que ele perceba, a vida escapa de suas mãos. Vivendo pouco ou muito, a morte chega para colocar fim à existência terrena. Tiago 4,14 diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então, como proteger e usufruir de algo tão valioso como a nossa vida? Entregando-a ao Senhor, o dono do tempo, e ele nos concederá a eternidade para gozarmos do conforto e da alegria nos céus. Preciosíssimo, né? Por isso, a vida é muito curta, né? Ela tem início, meio e fim. E nós vivemos pouco aqui na Terra, mas nós vamos ter uma eternidade. E com quem vamos passar essa eternidade? Essa é a pergunta que você sempre tem que estar fazendo para você mesmo. Se para Deus um dia é como 1000 anos, é uma comparação, né?
porque 1000 anos, nenhum ser humano vive 1000 anos, mas um dia para ele é como se passasse 1000 anos, quer dizer, para a gente ter o entendimento de que o tempo para Deus não significa nada. Aí o 7, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. E o comentário do 8, pecados ocultos, o Todo-Poderoso é justo juiz. Eles veem os pecados mais secretos do coração, por isso sua ira não é arbitrária. Somente Deus tem a capacidade de julgar as questões mais íntimas do ser humano, porque ele enxerga pecados ocultos como a inveja, o orgulho, a malícia e o desejo de vingança. Diante da luz, tudo fica evidente e trevas alguma permanece escondida. 1 Crônicas 28, 9 diz, e tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, nada pode ser escondido dos olhos de Deus. Está tudo pleno, tudo transparente. A nossa vida diante de Deus é como um livro aberto, que ele consegue ver o nosso passado, ele consegue ver o nosso presente, o nosso futuro, né? As nossas escolhas, nossas decisões, o que está dentro do nosso coração. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você lendo a Bíblia, mas quais são minhas intenções? Você talvez olhando e avaliando, né? Você pode pensar, ele está fazendo isso para ganhar seguidores, né? Ele está fazendo isso para ter um canal, para ser, como eu já ouvi falar, né? Agora você é um influencer, ou você tem um canal na internet, enfim. Ou a minha intenção pode ser outra, né? Querer ganhar mais uma alma, ajudar aqueles que estão fracos, fortalecer outros, enfim. Você pode ter a sua opinião, mas Deus sabe o que está dentro de mim, o meu desejo. E o meu desejo é ajudar aqueles que estão fracos a se levantar. Se a palavra de Deus é vida, eu creio que eu pregando a palavra de Deus através desse meio, né, aproveitando, lendo a Bíblia, alguém vai se erguer e vai se fortalecer. E ele diz assim, ó, no 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira. E enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O comentário daqui diz assim, ó, coração sábio. O coração do salmista não tem o objetivo de adquirir habilidade matemática, e sim sabedoria para entender que tanto justos quanto injustos são frágeis e ilimitados. Isto é, ambos devem ter discernimento para fazer as escolhas que irão garantir a felicidade eterna. Quantas pessoas possuem conhecimento, diplomas e vasta experiência na vida, mas não compreendem o propósito da própria existência? Sabe o que eu acho interessante, né? E eu gosto desse versículo aqui, porque quando ele fala a contar os nossos dias, ele quer ensinar a gente a olhar para frente, né? Olhar para o futuro, olhar para o que vem à minha frente, e parar de olhar para o meu passado, porque o meu passado, a única coisa que eu tenho do meu passado é tirar dele uma lição de vida, né? Ter aprendido, sair mais forte, enfim, etc, etc, etc. Mas você vê que faz sentido, né? Por que Moisés está escrevendo isso? Porque aquele homem, ele não pensou nos dias dele, ele não pensou no amanhã. Ele simplesmente no sábado desobedeceu uma palavra de Deus e a consequência foi a morte dele, né? Então ele não soube contar os dias dele, ele não soube priorizar as coisas na vida dele. Ele não teve um coração sábio, quer dizer, ele foi movido pelo desejo de provocar a Deus e provocar todo mundo, achar que aquilo que estavam dizendo era errado ou que não estava certo, mostrar a sua contrariedade à lei de Deus, né? E deu no que deu. E aí, para terminarmos no 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando
Aplaca-te para com teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos. Graças a Deus, né? Que forte, né? Esse capítulo que nós lemos e o Salmo 90, ele nos dá todo sentido, né? Ao que nós lemos, a morte daquele homem, né? Os problemas que ocorreram lá com Miriam, depois os espias, o que Moisés estava vivendo naquela altura, né? O clima que ele estava sentindo, e ele começou a ver o que é a vida, né? Porque aqueles espias terminaram que morreram depois de uma praga. A gente não sabe o tempo determinado de uma coisa, de um evento para o outro, mas aqui a gente está vendo uma sequência. E aí a gente percebe que o Salmo 90 trata realmente da vida do ser humano. Ela começa e ela tem um prazo de validade. Todo ser humano tem um prazo de validade. Mas a minha pergunta, e eu quero deixar ela aqui agora para você, é: para onde vai a sua alma? Né? Você vai passar a sua eternidade com quem? Com Deus ou no inferno? Né, no lago de fogo e enxofre. Quando você tem certeza da sua salvação, há paz. E você vive em paz. Mas quando não há essa certeza, você é atormentado por esse questionamento. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar nisso, né? Onde você vai passar a sua alma? Ela até passa longe, que ela nem quer ouvir falar disso, porque no fundo ela sabe, a alma dela sabe, que se ela morrer nessas condições, a alma dela vai terminar passando a eternidade no lago de fogo e enxofre. Quando falamos eternidade, não tem início, meio e fim. É algo infinito. A pessoa vai ter dor e sofrimento. Aqui na Terra, nós tivemos o privilégio de receber Jesus, que nos salvou, que salvou a nossa alma, né? Veio para salvar a nossa alma. Mas depois dessa vida, não vai ter outro Salvador. Guarde isso para você, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você, manda esse vídeo para alguém, dê o seu gosto, faz seu comentário, não esquece não.